Boa tarde, pessoal. Sejam todos bem-vindos aqui para esse próximo passo, aqui, esse capítulo aqui no Multiplica, que a gente está tão feliz de participar e de fazer. Sejam bem-vindos mais uma vez. E eu queria me apresentar, eu sou o Aníbal Calbucci. Eu sou um homem de cabelos grisalhos, quase brancos, óculos, magro, pele branca. Estou com uma camiseta azul marinho, com umas inscrições da United Health Group. Só dando uma pequena introdução sobre quem eu sou, né? Eu sou casado pela segunda vez, eu tenho 3 filhos, 2 filhos humanos e um peludo, né? Que é o Rock. E eu estou na UHG caminhando para 5 anos. Eu comecei no Américas, trabalhando no Américas, e depois eu passei para a área de Total Rewards e Eficiência e Transformação. Hoje a gente está aqui para falar de histórias e integridade, né? Esse é o nosso objetivo nesses próximos 30, 40 minutos aí que a gente vai bater um papo sobre isso, né? E um dos nossos valores, e propositalmente ele é o primeiro, é integridade, né? Então, a integridade, ela significa para nós da UHG que nós somos confiáveis, honestos, justos e moralmente responsáveis, sempre agindo no melhor interesse dos nossos clientes, consumidores e das comunidades onde moramos e trabalhamos. O modo como, e essa palavra é importante, o como, conduzimos o nosso trabalho no dia a dia é importante para cumprirmos a nossa missão de ajudar as pessoas a viverem vidas mais saudáveis. E também para contribuir para que o sistema de saúde funcione melhor para todos. Então, o que a gente quer fazer aqui hoje, gente, é fazer um bate-papo, trazendo a vivência do dia a dia. Os nossos convidados hoje são a Rose, o Aldemir, que eles estão na operação. Eles sabem o que está acontecendo no dia a dia e eles vivem no dia a dia. E como é importante a gente atingir os nossos objetivos, que é atender melhor o nosso paciente, o como é fundamental. Então, eu vou abrir daqui a pouquinho para eles, para a gente começar a conversar sobre esse assunto no dia a dia, não na teoria. Casos que aconteceram de uma forma prática, informal, bem tranquila. Então, eu vou passar agora primeiro para o Aldemir, para ele se apresentar. Vai lá, Aldemir. Oi, boa tarde a todos. Meu nome é Aldemir, né? Apesar que meu primeiro nome é José, mas todos me conhecem aí dentro da empresa como Aldemir, né? Sou um homem branco, né? Cabelos pretos, já quase falhando aí na frente aí, mas bem curtinho, né? Uso óculos, né? Hoje, atualmente, eu uso barba. No passado anterior eu não tinha barba, né? Agora a gente vem usando aí esse estilo, né? Estou na empresa ao todo já tem mais de 20 anos, né? Atualmente aqui no Butantan, no Hospital Butantan, estou há 3 anos como gerente administrativo e operações, né? Sou casado, tenho uma filha já de 20 anos já, uma jovem adolescente, né? Então, a gente está compartilhando aí, compartilhar esse momento aí com os amigos aí. Obrigado, Aldemir. Agora eu vou passar para a Rose, para ela contar um pouquinho a história dela. A história dela é muito linda, eu conheço bem, a gente conversou bastante, né, Rose, uns dias atrás. Então, por favor, Rose, seja bem-vinda aqui. Obrigado. É um prazer estar com você, Aníbal. Muito bom te rever, Aldemir. Então, eu sou Rose, eu sou morena, de pele branca, de cabelo preto, ligeiramente platinado, né? Uns fiozinhos brancos que platinam, né, Aníbal? Eu uso uma echarpe vermelha com desenhos e tenho muito prazer de estar aqui com vocês. Eu faço parte desse time há 15 anos, onde já percorri diversos hospitais, né, fazendo uma caminhada de fusão e de implantações nas aquisições da empresa. E hoje, então, tenho o prazer de estar aqui com vocês.
Eu sou divorciada, não tenho filhos, mas muitos filhos do coração, né? E é isso. Então, hoje viemos aqui para compartilhar com vocês esses momentos muito especiais de honra, que nos honra a integridade, né, Aníbal? Que legal, Rosi, muito obrigado. E eu vou fazer uma introdução aqui só para dar o início aí, o pontapé inicial desse bate-papo gostoso, tá? Dentro do nosso valor integridade, tem uma sentença que diz o seguinte, que a saúde está entre os aspectos mais pessoais e íntimos da vida de uma pessoa. E cada indivíduo que servimos deve poder confiar no nosso compromisso com a integridade. A integridade é a base de cada um dos outros 4 valores e de tudo que fazemos na United Health Group. E aí vem à minha mente, Aldemir e Rose, vocês olhando para a sua atividade, vocês devem ter inúmeros casos que vocês identificaram alguma coisa do nosso valor integridade, né? No dia a dia, na tua experiência, alguma coisa que aconteceu e que te veio à mente agora. Você poderia compartilhar com a gente isso? Claro, Aníbal. Acho que os nossos valores são importantíssimos aí, né, para nortear aí o futuro da empresa. A gente precisa estar compartilhando, né? Então, eu como embaixador também de cultura, né, a gente tem um papel fundamental aí de passar isso para os nossos colaboradores, né? Mas, assim, vou contar um fato, né, que ocorreu bem no início da pandemia, né? Então, a gente foi bem no meu começo, na minha trajetória aqui no Butantã, né? Eu cheguei aqui no final de setembro de 2018, né? Então, fizemos todo o planejamento aí, né, dos negócios, das áreas, da entrega, né? Que é um ponto importante aí, o que a gente está entregando, né, que faz parte dentro desse pilar da integridade. E aí foi 2019, cumprindo o plano, né, cumprindo as ações, veio a pandemia, né, no início aí de 2020, né. E foi decidido que o hospital seria o hub, né? O hub para o Covid, tá? Então, a gente iniciou aqui e foi aquilo, né? Um cenário mundial desconhecido, todo mundo com medo, né? Porque a gente não tinha, né? E agora? O que vai acontecer, né? O que a gente vai fazer para manter, né? Essa assistência, né, que a gente dava para os nossos pacientes e os colaboradores, né, os nossos colaboradores, né, como que a gente vai dar continuidade com isso, né? E o nosso diretor, Dr. Geriboni, excelente, ético, profissional, né, chamou o time, chamou essa responsabilidade, né, com a liderança, e a gente iniciou esse hub aqui, essa referência do Covid. Aí veio o primeiro desafio, né, que foi iniciar, né, dar os recursos, né, os EPIs necessários para todo o quadro colaborador, né. Aí entra uma parte importante aí, né, porque quando a gente fala garantir, não é só o colaborador CLT da UHG, né? Nós temos os prestadores, os terceiros que estão aqui, que vão estar na linha de frente, né? Então, isso ocorreu com transparência para todos, né? Chamamos todas as lideranças dessas empresas terceiras, dessas parceiras que nos ajudam a dar uma assistência, né, de qualidade para o nosso paciente, para o nosso cliente, né, e isso foi muito importante aí, essa transparência, né, dentro dos nossos valores. O que a gente costuma colocar aqui no Butantã é assim, todas as nossas decisões, elas têm que ser baseadas nos nossos valores, né? Isso que o nosso líder sempre colocou. Se dá errado, mas está dentro dos valores, né? A gente vai corrigir, ver onde foi o erro e redirecionar aí para dar certo.
e se der certo, está dentro dos valores, melhor ainda, né? E outro fato, mais para frente, né, isso foi no início de 2021, foi a vacinação, né? Quando saiu aí a vacinação determinada aí pelos órgãos do Estado, né? Infelizmente teve um movimento político aí, mas não competia, a gente tinha que separar essa situação e a nossa preocupação era todos, né, do hospital, né, e todos os colaboradores terem essa proteção, né? Então a gente fez um processo transparente, né, com relação a isso. Então tudo que foi determinado pelos órgãos competentes, pelo Estado e pelas normas de qualidade da nossa empresa, da UABG, sempre vinha, né, as normas técnicas que a gente teria que estar seguindo, né? Então, e por ser o hub, né, do Covid, o hospital ele foi, né, liberado 100% da vacinação para todos os colaboradores, né, porque a gente tinha aquela situação dos hospitais que não eram hospitais free, só vacinar quem estava realmente na linha de frente, né? Então, isso já veio uma determinação já dos órgãos públicos e a norma técnica da nossa empresa. Então, Olá, pessoal, estamos de volta. Tivemos algumas oportunidadezinhas aí técnicas e a gente vai retomar um pouquinho. Acho que a gente perdeu o Aldemir quando ele foi falar para nós um segundo exemplo, um segundo caso real que ele teve aí, descrevendo a integridade. Aldemir, vai lá, meu amigo. Vamos lá, vamos retomar aí. Bom, estava falando aí, o segundo fato aí foi o processo de vacinação, né? Quando foi liberado aí a vacinação
para os profissionais de saúde, né? Então, esse processo iniciou aqui no Butantan em janeiro, onde foi definida algumas doses, né, aqui para o Butantan para fazer a aplicação aí nos profissionais aí do hospital. Como nós éramos hub e continuamos aí durante o 2021, hoje já não somos mais, né? A partir de setembro o hospital já está atendendo já como o Hospital Free, né? Então a gente recebeu algumas doses iniciais e essas doses a gente seguiu, né? Todas as normas que foram determinadas aí pelos órgãos públicos e pelo nosso setor de qualidade corporativa, as normas técnicas que foram repassadas aí pelo nosso setor de IHS corporativo. Então, assim, foi um mutirão, a gente fez um mutirão, né, de uma forma bem transparente, né, onde a gente conseguiu absorver aí, em um dia de vacinação, 80% do hospital. A gente conseguiu fazer uma força-tarefa aí, com a união de toda a liderança, de todos os setores do hospital, né? Então, a gente fez toda essa parte administrativa, de fazer o protocolo, de preencher o termo, de lançar isso no portal do órgão público, no portal corporativo do EHS, todas essas doses que foram aplicadas, né? O mutirão também se preocupando em não perder doses que eram muito preciosas, né? Então tem essa questão também da gente tinha que fazer com excelência para não perder doses e multiplicar o máximo de colaborador, de profissional possível que estava ali na frente. Então a gente seguiu aí juntamente com todos os colaboradores de uma forma bem transparente, bem ética, né? Mostrando as doses que a gente recebeu, quem estava vacinando, né? Teve a preocupação também de vacinar as pessoas, não somente da área crítica, por exemplo, UTI, enfermaria, pronto-socorro, só assistência médica ou assistência da enfermagem, mas sim todos os profissionais envolvidos naquela área, né? Então, a gente conseguiu vacinar, por exemplo, no primeiro dia, todos os profissionais que estavam no plantão da limpeza, fisioterapia, nutrição, toda a equipe multi, a gente conseguiu fazer essa vacinação de forma transparente, mostrando para todos, né, que esse era o intuito da gente seguir um dos nossos valores aí, que está essa integridade, né? Então, acho que foi um case de sucesso, né? Deu tudo certo, graças a Deus. Hoje a gente vê que a vacinação funcionou, né? A gente vê o número de casos diminuindo, felizmente essa Covid indo embora, né? E a gente conseguindo retornar aí, né, a nossa assistência normal aos pacientes, os nossos colaboradores. Então, acho que tudo que a gente tem que fazer tem que estar baseado, né, nos nossos valores, e um deles é a integridade, isso é muito importante. Legal, Ademir, obrigado. História linda para o momento que a gente vem vivendo aí há quase 2 anos, que é inédito na história da humanidade, né? E agora eu sei que a Rose tem muitas histórias aí, ela já me contou várias. Se ela puder compartilhar uma com a gente aqui, por favor, Rose. Olá, Aníbal. Ainda mais mulher que é faladeira, já pensou que complicado isso? Meu Deus. Aníbal, eu sempre, obviamente, né, dentro da área de atendimento, né, hoje fazendo essa gestão aqui dentro da área de atendimento, nós que lidamos com o paciente na ponta, né, com o cliente, com os seus familiares, né, temos muitas oportunidades de evidenciarmos a nossa integridade, né? Que nada mais é do que falar a verdade, somente a verdade. E mais do que isso, né, não é só aquilo que a gente fala, mas é exatamente aquilo que a gente realiza, né? Porque nós acabamos sendo modelo daquilo exatamente que nós estamos executando, né? E nós, na equipe de atendimento, temos muitas oportunidades de evidenciarmos a nossa integridade e falarmos a verdade,
mas que muitas vezes causa um pouco de angústia, né? Por exemplo, uma das experiências que eu vivo, e tenho certeza que muitos dos meus colegas que estão aqui comigo, é no momento em que nós vamos fazer a admissão de um paciente e a gente erra por algum motivo ocorre um erro, ou porque eu não dei conta de uma autorização que deveria ter sido feita antecipadamente, e em algum momento a gente pode correr o risco em alguma das partes, ou porque o plano não autorizou indevidamente naquele momento, por N situações, nós podemos cometer algum erro, né? E nós não podemos esquecer que somos seres humanos, que podemos errar, mas que nós estamos cuidando da saúde das pessoas, né? Então, nesse momento, quão importante é nós conversarmos com aquela pessoa que está extremamente descontrolada, muitas vezes irado, nervoso, chutando a cadeira, querendo avançar na gente, e a gente carinhosamente, de forma muito gentil, dizer para ele: senhor, eu estou aqui para me desculpar, não para me justificar, nós erramos, né? Então, é uma forma extremamente... isso reverbera para o cliente, apesar dele poder estar muito irritado naquele momento. Então, eu vivi situações de clientes dando murro na mesa, dando murro na parede, e que no dia seguinte veio com pedido de desculpas, e de forma muito gentil e generosa, dizendo: olha, eu estava muito nervoso, eu exagerei. Então, a verdade acima de todas as coisas. Mesmo a gente tem formas de falar a verdade, né? Eu costumo dizer que excesso de verdade é indelicadeza, né? Então, a forma de dizer: mas eu falo mesmo a verdade. Não, a gente deve falar a verdade, né? Mas com o cuidado e a elegância que o momento pede. E a gente sempre se lembrar que aquele momento, aquele cliente está extremamente alterado com alguma situação de algum não que a gente disse, ou que possivelmente de algum erro que a gente possa sim ter cometido, né? Mas que em nenhum momento a gente deva ocultar essa informação para ele e dizer: não pôr a culpa no outro, isso é integridade. Não falar que foi o seu colega que fez, isso é integridade. E que se fui eu própria que cometi aquilo, porque muitas vezes a gente tenta se sair achando que vai resolver de um jeito e a gente só complica, né? E somos passíveis em algum momento nos complicarmos, né? E aí não há necessidade da gente tornar aquele momento inapropriado, e sim dizermos: olha, nós, infelizmente, por algum motivo, e aí justifica o motivo da melhor maneira e a mais elegante possível, e nos desculpamos da ação. Nós que cuidamos de saque, ouvidoria, você pode imaginar quantas situações nos chegam, né? E à medida que, honradamente, como eu disse, você vai cuidando de cada caso e conversando com as pessoas a partir do coração, né? Isso reverbera. O cliente, ele sente essa experiência daquilo que você está passando para ele, né? Isso é compaixão, isso é relacionamento, né? Isso é uma soma de ações e de emoções que, acima de qualquer coisa, você deixa muito claro a seriedade do teu trabalho, o quanto íntegro é a tua equipe, né? Eu gosto muito de, quando me apresento para o cliente, que muitas vezes está muito alterado, dizer para ele: olha, o senhor tem a certeza que todos os dias da minha vida eu vim aqui para fazer o que é de melhor. Se por algum motivo algo não saiu tão bem quanto era possível que deveria ter acontecido, o senhor nos desculpe, né? Nós vamos fazer o processo de melhoria, nós vamos melhorar os nossos fluxos, e desta forma o cliente, é natural, é óbvio que o cliente vai chegar
mais alterado pelo momento que ele está passando, está assustado, está com medo. Falando de momentos alterados, a Covid é algo que nunca ocorreu na história da humanidade. E sim, hoje a gente conhece um pouco mais sobre o que é, existe uma segurança assim, muito maior do que era antes, né? Mas nos primeiros meses, eu fico imaginando, a humanidade não sabia o que era isso e as pessoas chegavam para as nossas profissionais da recepção, né? Como elas reagiam? Como é que você soube, assim, porque foi no improviso, né? Se preparar para esse momento. Felizmente, a Aldemir até lembrou bem desse momento, a empresa agiu de forma muito rápida para fazer o processo de prevenção, né? Então, por isso que eu disse que a nossa fala tem que ser a partir do coração, porque senão você não suportaria ficar ali sabendo que quem você está atendendo tem Covid. E você, então, qual é a garantia e a certeza? Foi a paramentação dessa equipe. Então, primeiramente, né, eles foram protegidos com os balcões com acrílicos, né, imediatamente, as máscaras, né, álcool gel disponível. Agora, precisou de muita presença nossa, da liderança, dizendo para eles, olha, nós estamos aqui, vocês não estão sozinhos, né? Eu me recordo que na visita diária, eu até vinha comentando isso com vocês, na visita diária que eu ia até as recepções e dizer para eles, olha, nós estamos juntos, né? Nós estamos aqui, nós estamos firmes, porque nós estamos no mesmo lugar, no mesmo trabalho, e isso dava, a empresa cuidou para que, de maneira que eles fossem se sentindo protegidos, pelo menos porque era um momento, Aníbal, era um caos instalado, né? E nós tínhamos esse compromisso de servir, essa é a nossa missão, né? E nós, eu tenho certeza que cumprimos com a maior integridade possível, não separando esse eu atendo, aquele. Eu tive a honra de aplausos mesmo para essa equipe de linha de frente. Claro, nós estamos falando do atendimento nesse momento, né? Mas a todas as equipes que brilhantemente se dedicaram a esse momento. Aldemir, vou jogar uma bola aí para você. Eu me lembro no começo, como a área de benefícios está comigo, e das notícias também, no início, aquela ansiedade, aquela insegurança, a população tinha medo de estar com os profissionais de saúde, né? Vocês devem se lembrar desse momento. Você tem algo que você pode compartilhar com a gente, Aldemir, lá no Butantan? Sim, a gente tem relatos, né, do corpo de enfermagem com uniforme, né, de ser agredida, né, no transporte coletivo, né, então existia essa resistência aí com esses profissionais, né, porque naquele momento não tinha conhecimento nenhum, então, assim, quem estivesse trabalhando, né, diretamente com Covid, porque estava transmitindo, entendeu? Então, assim, houve um certo distanciamento aí do social, né? Lógico, deveria ter, era protocolo, mas até mesmo no conceito de preconceito, né? Então, isso eu acho que a empresa também ajudou bastante, eu acho que houve bastante ações aí do corporativo, do RH, com ações aí para cuidar realmente do colaborador, né? Porque iniciou, estava todo mundo com medo, aquilo foi se passando, né? Foi demorando muito, 6 meses, 1 ano, né? E chegou um momento que todos estavam, né, numa saúde mental totalmente esgotada, né? Então, isso houve sim esses relatos aí, esses acontecimentos aí com os colaboradores, né? Não só de toda a área da saúde. Tá? Mas acho que a gente teve o apoio aí através das ações aí, né?
os programas que foram implementados conseguiu fazer com que os colaboradores aí mostrassem aí, se engajassem, e um fator principal aí foi a resiliência de todos, né? Acho que todos aí foram extremamente resilientes aí com a urgência, né? Da demanda do cenário que estava acontecendo. Então, isso foi mudando, né? No dia a dia foi mudando, né? Hoje a gente vê que esse profissional ele está preparado, né? Até para orientar, para informar, conforme esse grau de conhecimento foi acrescentando aí na vida, na função, na profissão de cada um deles aí. Né? Excelente, Ademir. Obrigado. Nós temos mais 2 minutinhos antes de passar para as perguntas. Rose, você está no olho do furacão, né? Além de você estar num hospital que tem um porte enorme, você está numa região muito complicada. Você tem alguma história para contar para nós com relação a isso? Na verdade, Aníbal, foi um pouquinho mais delicado foi a situação quando nós fechamos o PS, né? Porque foi uma decisão extremamente zelosa e cuidadosa com os nossos pacientes, né? De muita integridade, né? Porque de muita compaixão, porque nós somos um hospital oncológico, fazemos transplantes e nos vimos num momento de muita complexidade em relação a esse momento, né? Então, contornar essa situação de forma muito zelosa, porque colocando e entendendo que cada cliente, cada paciente é um. É claro que quando ele chega aqui na porta, ele vem no PS que eu falo, olha, tá fechado. Mas por quê? Não adianta eu falar, porque eu sou um hospital oncológico, que tem transplantes. Então, quer dizer que é importante quem está aí, a gente que está chegando não importa. Então, esses foram momentos de muita união da equipe, de muito zelo e de muito cuidado com transparência. Nós tomamos o cuidado, inclusive, de colocar a ambulância disponível por mais de 30 dias, 24 horas na porta, para fazer o translado entre os hospitais da região que nos apoiaram, né? O Alvorada, o Samaritano Paulista, e o cuidado muito verdadeiro, muito íntegro, porque cada pessoa é uma, né? E cada ser humano é uma vida que chega com as suas dores, né? E sabendo o cuidado com essa triagem. Então, a gente teve aí um momento de um pouquinho de turbulência, muito administrado, porque as equipes todas, né, estavam a postos, mas foi aí um momentinho de atenção plena e de muita transparência com o mercado, com os nossos clientes. Isso favoreceu muito a comunicação, né? Eu acho que um momentinho aí mais tenso. Maravilhoso, Rose. E que bom que nós somos um grupo grande e a gente tinha recursos para transferir os pacientes e, com certeza, esse é um trabalho que deve ser feito com muita integridade, né? Pessoal, como a gente perdeu alguns minutinhos preciosos, eu estou dando uma acelerada aqui e eu vou passar para algumas perguntas que estão chegando para nós, tá? Vou tentar responder uma, pelo menos, né? A Patrícia Soares fez uma pergunta que eu acho que vale para os dois, né? Durante a pandemia, imagino que os nossos clientes tenham ficado muito irritados por diversas ações que precisaram ser realizadas. Postergação das cirurgias eletivas, falta de leito, o PS diminuído. Como foi viver essa situação e manter a integridade e a sanidade mental? Eu posso falar? Pode começar, Rose, depois... Lembra que integridade é a verdade acima de todas as coisas. Então, todos os cuidados que nós tínhamos era de conversar com esses pacientes, colocando os riscos,
colocando, inclusive por uma questão de compaixão ao próximo. Naquele momento, salvo as cirurgias emergenciais e necessárias, elas foram realizadas. O que não estava, não é, Ademir? Aldemir, a gente realizou as cirurgias. O que não aconteciam exatamente, ou era uma plástica, ou um outro procedimento que poderia ser postergado, evidenciando salvaguardar a sua própria saúde e, na verdade, dar lugar a outros tantos que precisavam. Porque naquele momento, gente, a verdade era assim, eu vou usar um termo forte, mas era campo de guerra, né? A gente, graças a Deus, tomou o máximo de cuidado para não precisar fazer escolhas. A nossa instituição tomou todos os cuidados, como o próprio Aldemir colocou, ampliando leitos, né? E nós aqui fechando para não ter a mistura de um bichinho que contaminava com tanta velocidade, né? E levava a resultados catastróficos. Então, nós vivemos, sim, com muitos pacientes bastante alterados, agressivos, por que não dizer, mas zelosamente, cuidadosamente. Eu estou dizendo isso porque, pessoalmente, eu, dentro da gerência de atendimento, a minha equipe, nós da diretoria de atendimento, sendo muito orientados a dar esses esclarecimentos do que significava esse cliente naquele momento aqui. Era um momento de compaixão, de dar lugar para aquele que precisava daquele leito, né? Então, foi esse o zelo. Rose, desculpa a sua fala aí, entrar, que assim, é essa justamente a definição do hub, né? Porque é um cenário mundial, né? Onde o número, o volume, a demanda estava aumentando de contaminados, taxa de óbitos aumentando, né? Então, na realidade, assim, o papel da UHG, de todos os hospitais, foi justamente esse, né? Dar esse atendimento, preservar alguns hospitais para atender as emergências de outras patologias, né? Isso não deixou de ser feito em nenhum momento, por isso a centralização, né? E isso foi feito hub, né? O regional. Então, o Butantan foi o hub aqui de São Paulo, teve o hub aí de Guarulhos com o Carlos Chagas, né? E em todo o Brasil, né? No Rio de Janeiro. Então, foi justamente isso, para atender essa demanda que estava alta, né? Criando leitos de UTI, né? Para atender todos esses pacientes e dando assistência aí para aqueles que precisavam com outras comorbidades, né? Então, acho que o papel, a integridade da empresa como um todo, a estratégia da empresa foi fazer esse atendimento aí, que era uma necessidade mundial. Excelente. Gente, vamos tentar responder só mais uma pergunta aí, mais rapidinho, a gente tem 1 minuto. O Arthur Ferreira, ele pergunta para nós: como a integridade impacta na conexão entre liderança e liderados? Como foi essa relação entre suas equipes durante a pandemia? Vai lá, Rose. Eu falo muito isso, que nós somos aquilo que nós fazemos e não aquilo que nós falamos. Eu tomo muito cuidado para não mandar fazer aquilo que eu não faço. Porque a gente tem a evidência, isso para mim é integridade. A gente tem a evidência daquilo que a gente realiza como modelo, como exemplo, não é? Então, se eu sou uma liderança que eu atuo, e outra, sempre prevalecer a verdade, né? Olha, pessoal, vamos controlar o material de apoio de máscaras porque estamos com falta neste momento. Vamos controlar o material porque estamos com falta neste momento. Isso é a verdade acima de todas as coisas. Então, a gente não pode esquecer disso, né? De que a gente é aquilo que a gente realiza. Então, muita atenção e a verdade acima de todas as coisas. Bacana, maravilhoso. Aldemir, alguma palavra aí com líder?
A sombra do líder, né? Então, a gente tem que temos que ser os primeiros a estar lá no processo, mostrando, né, as oportunidades, igual a Marta, desculpa, a Rose colocou aí, tem que fazer sempre a gestão, né? Na realidade, está ali o setor, tem que fazer a gestão do setor. A gestão, além da assistência, tem que ter a gestão ali daquele setor, daquela unidade de negócio. Então, a gente sempre dá esse feedback aí para os nossos colaboradores, né? Então, a gente está sempre mostrando para ele como faz, né? Como que deve ser feito, sempre as decisões têm que ser tomadas baseado nos nossos valores, isso é o mais importante, todos têm que saber a nossa missão e os nossos valores. Então, quando a gente está respaldado com esses pilares, eu acho que isso flui mais fácil. Legal, gente. Eu queria partir para o encerramento, né, que o nosso tempo está acabando, mas antes eu queria fazer 2 agradecimentos para vocês dois. O primeiro é por ter vindo aqui na live, né, ajudado, trazer essa contribuição verdadeira de tudo que aconteceu. E agradecer vocês como profissionais lá na frente, liderando as equipes, fazendo a coisa acontecer, fazendo a diferença na humanidade, né, porque é uma situação difícil, né? Como você falou, né, Rose? É uma situação de guerra que a gente teve, né? Tá legal, pessoal? É isso. Eu também gostaria de agradecer e estar aqui com vocês, a todos que disponibilizaram o seu tempo, também do seu trabalho, e estar aqui. E estar com você, Aldemir, que é muito bom, muitos anos juntos. E você, Aníbal, que gentilmente, sempre um gentleman, muito delicado e gentil conosco em nos receber, né? Isso, e fazer parte do painel, né, desse slot de integridade é muita honra. Muito obrigada. Obrigado, Rose. Quero agradecer também, né, uma honra estar aqui participando, né, o Aníbal, a Rose, amigos aí de empresa aí que a gente teve algumas experiências em outras unidades de negócio e estar reencontrando vocês aqui, participar e compartilhar um pouquinho, mostrar a experiência, acho que isso é uma honra para mim. Obrigado. Legal, pessoal. Então eu vou encerrar o nosso bate-papo aqui. É muito bom trabalhar numa empresa onde a gente tem um propósito e a gente consegue fazer uma diferença na vida das pessoas, né? Então, pessoal, muito obrigado pela participação de todos vocês aí. Fiquem bem, fiquem em paz, continuem se cuidando, ainda não acabou. E até a próxima.